Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Nós temos uma parceria muito forte, muito estreita, Faculdade de Educação UFRJ, INES, através de múltiplas atividades. Desde lá, orientação de mestres, doutores. Acabei de encontrar agora com uma ex-aluna de graduação que hoje atua no DEBASE, foi uma surpresa para mim. E da mesma forma, também recebemos muitos dos profissionais do INES na UFRJ, né, participando das nossas bancas, porque os trabalhos têm sido muito ricos, muito valiosos mesmo, nesse processo de educação de surdos, e nós temos tido esse prazer da parceria. Eu até já gostaria de anunciar que no dia 27 de agosto nós vamos fazer o 5º Surdez em Foco. Todo ano nós realizamos essa atividade. Esse ano eu já vou até anunciar, a palestra principal será da professora doutora Vilma Favorito, e a segunda palestra é da professora da Faculdade de Educação, a professora Beth Lastorina Andrade. Para quem não conhece, ela, além de professora de Libras da UFRJ, da Faculdade de Educação, ela está realizando o seu doutorado com um exame marcado para depois de amanhã, lá na Federal de Santa Catarina, né? E, então, ela em breve estará retornando ao UFRJ e, no dia 27 de agosto, estará conosco apresentando uma palestra. Como a minha amiga Vilma falou, e também é um prazer reconhecer aqui pessoas tão queridas o tempo todo, que estão conosco. Nós estamos juntos há muitas décadas, não é? Desde o nosso tempo de mestrado na UERJ até os dias atuais. E então, nós vamos apresentar um trabalho hoje que, na realidade, é a tese de doutorado da minha primeira doutoranda, que é professora aqui do DESU, a Aline Lima da Silveira Lage, e que, por conta de trabalho, né, ela recebeu uma incumbência aqui do INES mesmo, ela se encontra em Vitória e me pediu, enquanto sua orientadora, de apresentar parcialmente a tese dela nesta mesa redonda que se intitula A Educação de Surdos e a Sala de Aula na Perspectiva de Alunos e Professores Surdos. Eu entendo que o Glauber vai falar sobre os alunos, não é? Que é a sua pesquisa, e eu vou tratar da pesquisa da Aline, que fala sobre os professores surdos da França e do INES. Eu, em novembro do ano passado, tive o prazer de ir a um encontro sobre línguas de sinais, um encontro Brasil-França, realizado em Paris 8, mas que nós tivemos um dia de atividade no Instituto de Jovens Surdos, Mudos de Paris, assim chamado quando ele foi fundado. E foi um momento muito emocionante para mim, estar ali onde se iniciou todo um trabalho de uma forma mais sistemática. Quanto ao que eu vou falar hoje, eu fui orientadora, então eu tenho certeza que, se a Aline estivesse aqui, ela falaria com muito mais propriedade, porque foi o trabalho dela, que ela imergiu nesse trabalho, ela fez a pesquisa. Eu fui uma parceira, não tenho dúvidas, lá no Instituto de Jovens Surdos, quando nós fomos à biblioteca, eu saí fotografando trechos do livro do Berthier
para poder passar para a Aline, e então eu vivi assim com muita intensidade também, mas certamente não com a mesma intensidade que a Aline. E nós vamos começar falando sobre narrativas de professores surdos de muitos tempos. Por que muitos tempos? Porque começa no século XVIII, com o Abade Lepê, vamos ao século XIX, com o papel fundamental do Berthier, Fernand Berthier, que foi o primeiro professor surdo da Escola de Surdos de Paris. Vamos adentrar século XX com a presença, que, aliás, estiveram presentes na defesa da Aline, dois dos pesquisados, o professor Sebastião Orlandi e o professor José Vicente, e os professores surdos do século XXI desta casa, né, com um concurso que ocorreu na gestão da Solange, de concurso 9 de 2012, assumindo em 2013. Era a tua gestão, né, Solange? É isso mesmo. Então, e por que narrativas? Nós vamos entender narrativas de algumas maneiras que eu vou narrar aqui, mas, em especial, uma delas. Primeiro, pode-se entender narrativas como um instrumento para a produção de dados em educação. Por quê? Porque muitas são as pesquisas que envolvem narrativas ou histórias orais, que são os sujeitos entrevistados falando sobre si, através de entrevistas ou através de falas abertas, livres, onde eles narram suas histórias. Bom, uma outra forma de entender narrativa é como uma maneira de conhecer as pessoas entre si e aos seus semelhantes, que seria também uma forma de investigar sobre a vida das pessoas, na dimensão pessoal, na dimensão profissional. Mas eu, que sou uma aficionada do Jerome Bruner, eu gosto muito de utilizar a forma como ele entende narrativas, e que está na tese da Aline, que eu trouxe com muito prazer e com muita carga, porque o peso é grande, mas na tese da Aline ela cita essas diferentes narrativas, formas de se conceituar, e a de Bruner, em que se diz que narrativa é uma sequência de fatos e, ao mesmo tempo, uma forma de avaliar. Porque, se nós lembrarmos de quando o Vygotsky fala sobre a relação entre pensamento e linguagem, ele vai dizer que um influencia o outro e que a nossa maneira de se expressar, seja falando, seja sinalizando, é, ao mesmo tempo, regulada pelo nosso pensamento. Então, quando a gente fala, a gente está simultaneamente se avaliando. Por isso, Bruner, que também é um psicólogo desta corrente que ele intitulou Psicologia Cultural, mas que certamente ele foi muito influenciado pelo Vygotsky, vai dizer que é uma sequência de fatos e uma avaliação ao mesmo tempo, mas que a interpretação dos eventos é decorrente dessa relação entre significado dos eventos e o contexto da história. E quem estabelece essa relação, o narrador, é um interpretador de uma realidade. Porque ele vai dizer que é uma interpretação, não é uma explicação da realidade.
porque simplesmente ele, assim como nós, acreditamos que a realidade é subjetiva e que, portanto, ela é passível de interpretação. Para começar falando, eu trouxe uma charge que saiu antes de ontem no caderno Ela, e que eu falei, puxa vida, isso vem muito bem a calhar. Não dá para enxergar muito bem, mas o sujeito que está segurando o celular diz, você viu isso aqui? Ela diz, essa notícia é velha. É? De quando? De hoje de manhã. Então, neste tempo de aceleração das informações, uma notícia dada hoje de manhã já é uma notícia velha. Ao contrário disso, nós queríamos falar sobre o Bergson, que diz que a realidade da educação ela não está limitada ao que nós presenciamos hoje. É exatamente o oposto da charge, porque ela se prolonga. Então, nós vivemos passado, presente e, por que não dizer, o planejamento do futuro dentro de nós. E por esse motivo... virar mais para cá, né? E é por esse motivo mesmo que nós vamos falar das lutas do Berthier no século XIX, dos professores do ensino profissionalizante daqui do INES, 1956, 1961, e dos professores de Libras, que eu não vou dizer recém-concursados, porque já se vão 6 anos, mas se nós usarmos o tempo, a duração do tempo, conforme Bergson traz, realmente nós vamos dizer que eles são recém-concursados. Então, a educação para cegos e surdos mudos. Nós entendemos, nos rastros do tempo, que hoje esse termo é absurdo, mas ele perdurou durante décadas e, por que não dizer, durante um século ou mais. Em 1835, quando Dom Pedro I, da nossa história, já tinha abdicado e Dom Pedro II ainda era menor de idade e não podia assumir o cargo de imperador do Brasil, houve o período das regências. Quem lembra de história, regência una, regência trina, foi nesse período que se quis, o deputado Cornélio França, que tem a fotografia ali em cima à direita, ele quis, apresentou um projeto na Assembleia Geral Legislativa para criar várias escolas para surdos, na capital, que era o Rio de Janeiro, e nas províncias, hoje entendidas como estados, uma outra divisão geográfica intitulada províncias. Mas a conjuntura política daquele período não permitiu a aprovação. Passam-se 22 anos, quando já Dom Pedro II, tendo assumido, ele importa o Édouard Rouet da França. E o Édouard Rouet era um professor surdo. Então, nós temos aqui uma foto dele e podemos perceber que os temas que vamos tratar aqui também envolvem um intenso debate sobre o que significa a formação de surdos antes e hoje em dia. Quais as expectativas sobre a vida futura dos surdos, sobre a aquisição de línguas, sobre o ensino a ser ofertado? Então, vamos lá. Primeiro, no Brasil, a atuação de surdos em atividades ligadas à docência no INES. Professores e ou mestres. Assim como Dom Pedro II trouxe o Édouard Rouet para o Brasil,
Thomas Gallaudet, que visitou a França num período não muito distante, importa para os Estados Unidos o professor surdo Leclerc, que é assim chamado, Leclerc. Mas aqui no Brasil, então, ele vem e fica até 1861, quando depois ele vai para o México, o Rouet. Mas outros professores surdos começam a atuar aqui, ainda na perspectiva, no âmbito do ensino profissionalizante, como Joaquim do Maranhão, mestre da oficina de sapataria, e já muito tempo depois, o professor Antônio Edgar de Souza Pitanga, que era de desenho e trabalhos manuais. E nos anos 50 até os anos 90 foram múltiplas as oficinas profissionalizantes que ocorreram aqui no INES. Essa função de repetidores, que começa aqui no INES em 1863, na verdade, ela veio já da França, onde havia o primeiro repetidor, foi o... Quem foi, meu Deus? Quem foi o primeiro repetidor? Quem? Fala, porque não foi o Berti. Aqui, mas em Paris, no início do século XIX, no início do século XIX, porque o Berthier ele foi o primeiro professor surdo titular, nomeado e tal. Mas, antes disso, havia já a figura do repetidor, que tinha essa função de iniciar, auxiliar o professor, que era uma pessoa falante, e o repetidor ele auxiliava para a escolarização dos alunos surdos do INES. Embora nem todos fossem surdos. O famoso repetidor surdo, Flauzino, atuou de 1871 a 1879, conforme Rocha, aqui presente no seu livro, de 2007. E depois surgem várias alternativas de ensino aqui, Em 1974, o INES promove o primeiro seminário brasileiro sobre deficiência auditiva, assim chamada, e que em várias instituições permanece com esse nome, como a APADA, por exemplo. E depois, num período semelhante, começam a surgir cursos de especialização em deficiência da audiocomunicação. Também os termos vão mudando. Os surdos, eles atuaram como monitores, assistentes educacionais e instrutores de Libras a partir de 1997. Havia o termo instrutor de Libras, antes de ser um professor. E esse termo também foi utilizado nas diferentes secretarias municipais de educação. Até que, por fim, no concurso 9 de 2012, um evento, um marco histórico aqui no Instituto, nessa casa, onde 22 professores surdos foram contratados, em sua maioria, para o exercício da disciplina Libras. Então, qual foi o objetivo geral da tese da Aline? Investigar o ingresso dos professores surdos no quadro efetivo de servidores públicos do INES e compreender como ocorreu a sua inserção como pessoas surdas. Um dos objetivos específicos, porque foram vários, foi exatamente de compreender as narrativas dos professores surdos do INES, nas quais eles analisam o seu ingresso no quadro dos servidores efetivos. Uma pesquisa qualitativa com o desenho metodológico de um estudo de caso,
porque foi um estudo daqui, desta casa, ancorado na abordagem histórico-cultural. Então, ela utilizou a entrevista narrativa com 2 professores aposentados, os professores Sebastião Orlandi e José Vicente, e com 4 professores que entraram 4 professores ativos que entraram no concurso de 2012, assumindo em 2013. Os convites foram feitos de forma individual, mas contaram também com a Associação dos Servidores do INES para auxiliar na entrevista dos professores aposentados e no auxílio à interpretação, porque o professor José Vicente ele tinha alguma dificuldade na sua comunicação em Libras. Bom, e a Aline contou também com a participação de pessoas surdas na interpretação, na comunicação e intérpretes para a transcrição dos dados construídos. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre como a história começa fora dessa casa, mas ainda, digamos, na matriz, que foi o Instituto de Surdos Mudos de Paris. A disputa para que a língua de sinais integrasse a proposta de instrução dos surdos nas salas de aula, ela foi uma batalha vencida gradativamente. O Ferdinand Berthier, ele escreve, é o primeiro surdo professor da casa, lá de Paris, contratado em 1829, e ele escreve anonimamente um livro sobre os surdos mudos antes e depois do Abade Lepé. Esse livro é de 1840. E, na ocasião, há uma disputa entre o Jacó Pereira, o Jacó Rodrigues Pereira, e o Heinecke em Leipzig, na Alemanha. Um em Portugal, outro em Heinecke. Na verdade, o Jacó Pereira, como ele é chamado, porque o nome dele foi afrancesado, uma vez que ele morava em francês, foram os 2 debatedores da linha adequada de formação e educação de pessoas surdas. Essa é uma foto que não dá para se ver, mas que eu não resisti a trazer para essa minha fala, porque foi fruto da minha visita a Paris, onde nós vamos não ver, mas eu vou falar. Primeiro, esse local que nós visitamos era um lugar onde, eu não coloquei na apresentação, mas os estudantes surdos do Instituto tinham as experiências de hidroterapia, como seria chamado hoje em dia, mas que eram exercícios com duchas de água, jatos de água, numa perspectiva que durou muito tempo, não só lá, como aqui também, com todas as pessoas que apresentavam, aqui no Brasil, algum tipo de problemas mentais, e cujo primeiro manicômio brasileiro, também fundado por Dom Pedro II, foi exatamente onde é o campus da UFRJ, Praia Vermelha. Então, eu tenho o maior prazer de falar para os meus alunos sobre a história da educação especial envolvendo esse primeiro manicômio, porque é lá onde nós pisamos, né? Então, as pedras daqueles ambientes vários, eles têm uma história, e é rica dessa história que precisa ser narrada.
Uma das características era o ambiente dos banhos, das duchas, de duchas em chicote, tinha vários tipos de duchas que eram aplicados nos adultos surdos. E as crianças, perdão, surdos não, crianças e jovens, homens e mulheres, internados lá no manicômio, seja por problemas sociais, socioeducativos, como nós diríamos hoje, jovens abandonados pela rua, que eram recolhidos, e homens e mulheres. Bom, então, assim como no manicômio, primeiro hospital para pessoas com transtorno mental, inaugurado por Dom Pedro II, nós também vamos ver na França, no Instituto dos Jovens, a prática, quase que 100 anos antes, de banhos e duchas, tal. Agora, sobre o Lépée, que foi um precursor, né? Em 1736, ele publica aquele livro sobre os sinais metódicos, onde ele vai responder àqueles ataques do Pereira e do Heinicke. Em 1771 a 1774, ele, o abade Lépée, recebe em sua casa aproximadamente 30 alunos, crianças surdos. Não tinha ainda a característica de alunos, mas ele fazia exercícios muito especiais, criados por ele, onde havia um sucesso muito grande e, segundo o livro, milhares de observadores vinham ver os exercícios que o abade Lépée fazia com os alunos surdos. A escola, o Instituto de Jovens Surdos de Paris, surdos mudos, ele só é aberto em 1786. E, em 1790, o Sicard é o primeiro diretor nomeado por concurso. Vamos lá, 1790. Em 1800, eu não sei quais de vocês conhecem a história do menino Vitor, um menino de Aveyron, que foi encontrado numa floresta no sul da França, em torno de 1880. Na ocasião, ele deveria ter aproximadamente uns 12 anos. Ele foi indicado para ser atendido, o menino Vitor, pelo Jean-Gaspard Itard, que foi um oficial de saúde, termo utilizado na época para designar o médico do Instituto. E ele fez várias experiências lá, muitas delas desagradáveis, recebeu uma bolsa de estudos do que poderia se considerar o Ministério da Saúde da França para civilizar o menino Vitor. Não foi muito bem sucedido, por questões que nós compreendemos hoje, que ele já tinha ultrapassado o chamado período crítico, ou seja, o período ótimo para o aprendizado de uma língua. Mas o Jean-Gaspard Itard ficou atuando como oficial de saúde lá no Instituto de Paris até a sua morte em 1838. Bom, voltando ainda um pouco no tempo, o primeiro surdo repetidor lá no Instituto de Paris foi o Laurent Clerc, também chamado Leclerc. Ele, em 1816, ele vai com o Gallaudet para os Estados Unidos e deixa em seu lugar o Bebian, que é também um repetidor, só que o Bebian era ouvinte e substitui o Leclerc nessa função. Quando ele vai para os Estados Unidos, o Leclerc, ele ainda vai para Hartford, em Connecticut, é um estado nos Estados Unidos onde foi criado o primeiro instituto para surdos. Só tempos depois
é que Gallaudet vai para o estado de Maryland e funda a universidade que se encontra lá até hoje e que tem um Instituto Leclerc, em homenagem a essa pessoa que nós estamos nos referindo, que é para a educação de crianças surdas. Eu tive a oportunidade de estar lá, mas não pude fotografar os atendimentos educacionais, apenas cartazes, por conta de questões éticas, né? E, na ocasião, ainda não haviam muitos recursos, de forma que eu não tenho essas fotos hoje. Mas o Berthier, então, assume como primeiro professor surdo titular do Instituto, em 1829. Em 1832, o método oral é aplicado em todas as salas de aula do Instituto. Em 1878, surge o primeiro congresso internacional sobre surdez, e haviam vários professores surdos, mas houve esse debate, e o primeiro congresso já tirou que surdos deveriam ser educados pelo uso da palavra falada. Aí os surdos franceses se reúnem um ano depois na cidade de Lyon, num encontro nacional para protestar contra essa decisão, que, infelizmente, não foi bem sucedida, porque um ano depois, aí mesmo é que o Congresso de Milão acaba com qualquer iniciativa de utilização de língua de sinais, e o que só veio a ser recuperado alguns anos depois. Bom, então está aqui o Ferdinand Berthier, que foi presidente da Sociedade Central dos Surdos Mudos, né, e o professor do Instituto Real de Surdos Mudos de Paris, membro do Instituto Histórico da França, correspondente ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. E é nessa condição, vejam que interessante, que em 1839, quando o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é criado, dentre as pessoas que estão aprovadas para a classe de colaboradores, encontra-se sublinhado em vermelho o Ferdinand Berthier, surdo-mudo, né? Em 1839. Ele não vem ao Brasil, ele colabora com o Instituto Histórico e Geográfico. Então, vamos mais recentemente para falar das lutas, as lutas travadas pelas pessoas surdas, no sentido de introduzir a língua de sinais na sociedade com um apoio político de ouvintes. Na França, dentre eles, Victor Hugo e Chateaubriand. Esse trabalho, Cantan e Cantan, de 2017, um deles fez a sua tese, defendeu a tese muito recentemente, sobre a história dos surdos na França. O objetivo da língua de sinais, obviamente, reduzir o isolamento social dos surdos e, como estratégia, a língua de sinais permitiria a comunicação entre surdos e ouvintes. Comunicar de outra forma do que por escrito, já que a maioria dos surdos daquele tempo nunca frequentou escolas. Então, o objetivo seria o de difundir a língua de sinais, com uma dupla vantagem: preservar a língua de sinais e provocar aceitação e reconhecimento da língua, o que veio oficialmente a ocorrer em 1960, nos Estados Unidos, como todos já conhecem. Bom, longe de nós a pretensão, fala de Berthier de 1940.
Longe de nós a pretensão que a mímica tenha sido levada até seus últimos limites, mas ela só precisa, para chegar lá, dos esforços reunidos de todos os diretamente interessados. Contudo, a distância onde se encontram uns dos outros, os professores das diversas escolas de surdos mudos, em meio da indiferença geral que acolhe os saberes dos estudiosos que se entregam a este ensinamento que acreditamos ser tão limitado. Isso são trechos da fala dele trazidos pela Aline na sua tese. Como alcançar a ponto de conseguir fixar os sinais mímicos no seu papel? Como conseguir estabelecer os sinais de aritmética e de álgebra? Todos os dilemas que o Berthier trazia. Tal trabalho não é impossível, mas oferece grandes dificuldades. Uma obra, se interessante, não deixará de provocar o quê? Mais cedo ou tarde, meditações e pesquisas que irão refletir de volta para esclarecer acerca do estudo do entendimento humano e sobre uma série de questões observadas até hoje, 1840, como sendo de uma dificuldade insuperável. Felizmente, mais de 100 anos depois, não é tão insuperável assim, não é mesmo? Nós temos formas de grafar línguas de sinais, sinais de aritmética, etc. E aí vamos dar um pulo na história, dizendo daqueles que influenciaram, mas vamos falar em especial dos professores aposentados Sebastião Orlandi e José Vicente de Campos. Sebastião Orlandi, ambos foram alunos do INES. E o Sebastião Orlandi veio de Vitória. E o José Vicente, ele morava numa fazenda no interior de Minas Gerais, quando veio trazido pelo seu primo mais velho, veio de trem, depois pegou um ônibus, e logo depois o seu primo o deixou aqui. E assim era na época. As pessoas vinham de todo o Brasil, ficavam internados. O INES, assim como o Benjamin Constant, eram escolas residenciais, e aqui eles ficavam com muita dificuldade para rever as suas famílias. Bom, o Sebastião Orlandi, a quem nós vamos nos deter primeiro, ele foi aluno até 1956. Provavelmente, ambos nasceram em 1938. E quando ele termina a sua escolarização aqui no INES, ele não tem para onde ir. E ele pede para continuar aqui. Então, se encontra uma função para ele que é de auxiliar inspetor. Mas que, nesse período, a Ana Rimoli já era diretora do INES, ela começa a diversificar no ensino profissionalizante e convida o Sebastião Orlandi para atuar em uma das oficinas. E curioso, porque na pesquisa documental que a Aline fez, ela encontra, aqui no acervo do INES mesmo, ela encontra, e também na Biblioteca Nacional, enfim, ela encontra que o Sebastião Orlandi era um extranumerário. O que vem a ser um extranumerário? Era uma pessoa que não pertencia ao quadro do funcionalismo público, mas recebia através dessa verba extranumerária. Então, ele tinha um salário, sim, enquanto atuante no ensino profissionalizante. Em 1963, ele é readaptado como professor de ensino especial.
Em 1950, bom, vamos ver aqui. Sim, havia uma restrição para os surdos na docência. Eles, o que se valorizava aqui era a fala, tanto é que uma das disciplinas era a linguagem articulada, e havia alguns instrumentos para fazer os surdos falarem, e, inclusive, a Ana Rimoli, ela orientava os professores a darem as aulas com os braços cruzados, para evitar qualquer tipo de sinalização. O que havia era um ensino oral para os surdos. Mas que, como nós vamos ver aqui nos vários episódios, nas categorias que a Aline colocou sobre o estudo do Sebastião Orlandi, ele resiste e rompe com esta prática escolar. Primeiro, ele se auto-intitula professor 007, tanto é que é o sinal dele, 007. Quem era o agente 007? Representado pelo James Bond, talvez há 20 ou mais anos atrás, não sei, mas era um agente secreto. E, de alguma maneira, o Sebastião Orlandi incorpora essa função de agente secreto porque ele atuava secretamente utilizando a língua de sinais e ensinando língua de sinais para os seus alunos. Então, aqui nas narrativas do Sebastião Orlandi, a Aline faz uma síntese e destaca essas: da vontade de permanecer no INES após concluídos os estudos, dos problemas para receber o salário e a residência obrigatória. Durante algum tempo, o salário dele foi interrompido, ele deixou de receber, e aí ele, quando recebe uma bolada acumulada, vai até a Argentina passear, sobre procurar sua formação para poder ensinar, os companheiros de infortúnio no serviço público, principalmente nesse extranumerário, o ingresso como aluno, sobre ida à inauguração de Brasília, que ele esteve inclusive com o Juscelino Kubitschek, colegas das demais oficinas. Ele diz: universidade é só para quem fala e quem ouve. Felizmente, nós estamos tentando romper com isso. Eu tenho a minha primeira doutoranda surda e, com muita dificuldade, a gente está conseguindo que ela avance nos seus estudos. Não existe um intérprete à disposição, embora existam intérpretes na UFRJ, 2 para um mundo de profissionais surdos, alunos surdos, em diferentes campi, ou seja, ainda temos muito a avançar. Eu queria falar sobre esse item 8, Libras na sala de aula, quando ninguém estava vendo. Essa história se repete. Teve um trabalho de 2 pesquisadoras americanas, também numa época em que as escolas para surdos eram proibidas de ensinar língua de sinais, e ela pesquisou as meninas no banheiro também, se comunicando e construindo frases de até 13 sinais, ou seja, com uma estrutura linguística forte. E nós também sabemos que foi na Nicarágua que as crianças surdas criaram a língua de sinais quando foram reunidas em uma escola para surdos. Então, aqui no INES, o Sebastião Orlandi diz: na sala, no trabalho na sala de aula, era Libras. Ninguém estava vendo. Era Libras. Nós contávamos piada, ríamos, mas fora era sério, complicado. Os alunos sabiam Libras. Era bom, divertido. Os atrasos não importavam. Eu vou pular um pouco, porque já estou avisada de que o tempo começa a encurtar seriamente, e vou falar sobre o José Vicente de Campos, que atuou, foi aluno também em 1945, atuou em 1958 como auxiliar inspetor,
auxiliar de oficina, foi professor no SESB. O SESB foi uma campanha de educação de surdos brasileiros, que ocorreu em 1959. Porque isso tudo ainda não havia um MEC formal, com uma secretaria de educação especial, que acaba também deixando de existir atualmente, mas que, infelizmente, nesta ocasião, havia uma dificuldade em se dar orientações a nível federal, né? O INES emanava os conhecimentos para os demais profissionais que atuavam na formação de surdos, como ainda faz. Eu quero mencionar a revolta de 1950 que aconteceu aqui, quando o diretor do INES, Melo Barreto, ele foi acusado por... E a imprensa foi convocada, ele foi acusado por maus tratos aos alunos, por se apropriar indevidamente de bens públicos, dentre outros malfeitos. E, por isso, se pede a saída dele, ele é exonerado, e a Ana-Rí Moli assume em 1951. Então, na ocasião, isso foi amplamente divulgado. Ele disse que porque os estudantes tinham um viés comunista, enfim... Criou-se uma polêmica na época e ele foi substituído. Aí o professor de Minas Gerais, o José Vicente, vai falar: aprendi e vi. Hoje o estudo é diferente, mais fácil. Eu, surdo, sofria para aprender. Difícil, surdos precisavam falar, infelizmente. Como era a relação entre professores surdos e ouvintes? Aí o Vicente e o Sebastião estavam juntos e disseram: boa, mas professores ouvintes não sabiam nada de Libras, só falavam. E o Vicente: poucos sabiam Libras, quem conhecia mais eram os amigos. Alguns sabiam, outros não. Quer aprender? Alguns continuavam sem saber, nunca aprenderam. Eu sei, fiquei aqui. Bom, tempos atuais, nossa década, em pleno século XXI, informações públicas sobre os professores surdos de Libras do INES para provimento no cargo de professor. Tem vários trabalhos já publicados, né? A Perlim, a Regina Souza, a plataforma Lattes foi consultada pela Aline para cada um dos 22 surdos que ingressaram aqui, muitos deles já atuantes, Nelson Pimenta, Vanessa Lesser, que trabalhou comigo, com a Eulália, na UERJ, e que nós nos revíamos recentemente, o próprio Paulo Bulhões, que ele e o seu irmão atuaram lá na UERJ também, enfim. E a Aline colheu, ela entrevistou 4 destes professores de Libras, né? Então, alguma coisa que se diz das entrevistas feitas com estes surdos concursados. O que sabia sobre professores surdos atuando no INES? Ela pergunta, e a resposta: não tinha professor surdo no INES. Eram técnicos num grupo de surdos que pareciam professores. O Sebastião, que consertava aparelhos elétricos, outro de escultura, o Ângelo, de costura, de encadernação. Porque antes os surdos estudavam desde de manhã no horário integral. Todos vinham para o INES e tinham curiosidade para estudar, porque, primeiro, os professores ouvintes sabiam Libras. Segundo, os inspetores sabiam Libras, eram surdos. Terceiro, tinha professores surdos das oficinas de limpeza, arte. Então, Libras. Quanto a ensinar, o trabalho continuou igual.
Mas o sentimento pessoal era diferente, ser funcionário público, porque antes eu tinha contrato terceirizado. Professores surdos sofriam sempre restrição. Depois que ingressei com um concurso, parecia um sentimento de liberdade. Houve uma equiparação ao ouvinte surdo. Eu penso que não é mais importante ser servidor público ou ter contrato terceirizado. Não. O importante é a educação do INES com um pensamento diferente. Consegui romper as limitações, estou sentindo que melhorou. Uma pergunta: por que a prova está adaptada para ouvintes, a prova do concurso? Vamos pensar, isso não é o maior problema, prova para ouvintes. O problema é antes, preparar a prova própria em Libras. Professores surdos em escolas de surdo são necessários, porque não é só pela pedagogia, não é só ensino de conteúdo, mas o desenvolvimento da própria identidade, ter um modelo, poder perceber, ele é surdo, professor, eu também posso, tenho capacidade. Também não adianta pensar apenas na identidade, precisa pensar na pedagogia, na didática, aprender Libras, mas desenvolver a escrita, a leitura, aprender diferentes elementos de história. Eu comecei em outro lugar, fiquei tão satisfeito de ingressar no INES. O INES também é o berço linguístico, porque a Libras traz um conforto, não precisa chamar intérprete. Não é só intérprete, não. A maioria dos profissionais ouvintes sabem Libras, ao menos o básico, conseguem se comunicar. O INES precisa mudar o quê? A Libras como comunicação. Por exemplo, na sala de aula, ensinar com Libras acabou. Vai para as outras atividades, no refeitório, na educação física. Precisa que os professores usem Libras, não ficar falando. Professores em reunião devem usar Libras. Mas se só fica falando, os alunos perdem a informação, perdem a vontade e a curiosidade. Sobre o futuro. Então, é tentar uma estratégia para oferecer atividades para os pais, para as mães, sentar junto com seus filhos, aproveitar o INES, ensinar Libras, vídeos, cursos, estar junto do filho e dos pais para orientar com relação à sociedade e diferentes informações. Então, o INES precisa resolver, organizar e oferecer isso como uma oportunidade. O INES tem muitas funções, não é apenas curso. Se nasce surdo, precisa de Libras. Libras é importantíssimo para ir aprendendo tudo. Depois ele pode aprender português para leitura, depois ele aprende a falar, oralizar. Ok, mas o principal é, nasceu surdo, primeiro Libras. É importante informar isso. Então, a gente volta como começou. A realidade da educação de surdos não está limitada ao que nós presenciamos hoje. A duração nas narrativas, e eu complementaria, deixando os seus rastros sobre a inserção de surdos como professores na educação, na França e no INES. Então, nós temos o Berthier, no século XIX, os professores de ensino profissionalizante do INES, no século XX, e os professores de Libras do INES, no século XXI. Assim, nós temos o lugar de línguas na subjetividade, vemos trabalhando as identidades e resistência, as expectativas e condições de vida dos surdos e de sua atuação como professores, com baixas expectativas sobre capacidade de abstração dos surdos, isso já deixou de existir, a relação entre status econômico, empregabilidade e nível de audição
rompendo com esses mitos, antes docência do ensino profissionalizante, hoje docência em Libras, pedagogia bilíngue, é imposição, limitação aos surdos? Não. E as condições de trabalho? Contratações e vínculos frágeis, salários atrasados em outros tempos, fraca ou ausente formação, habilitação, perseguição política, gestões autoritárias, fraca ou ausência de orientação funcional. Sobre a atuação de professores surdos na educação de pessoas surdas. No século XIX, metade dos professores eram surdos. Professores ativos no INES desconheciam os professores das oficinas profissionalizantes, não os reconheciam como professores. E aí ela tem na sua tese a carteira profissional do Orlandi e um outro documento de trabalho do Vicente. E nós perguntamos quais serão as novas formas de resistência e afirmação no porvir. Com isso, eu encerro a minha apresentação num tempo relativamente preciso. Muito obrigada a todos. Obrigada.